Então vamos falar das eleições na Venezuela que o Maduro supostamente ganhou. E antes de tudo, uma pergunta pra galera que fala que a crise na Venezuela é por causa do preço do petróleo. Ok, o preço do barril de petróleo voltou a quase $80 agora. Acabou a crise? Não, é porque é socialismo o problema mesmo. Não tem a ver com o barril de petróleo. Mas ainda assim tem gente que continua batendo nessa tese. Eu não acho que eles vão mudar de ideia, mas enfim. O fato é, teve eleições domingo agora, o Maduro ganhou por um monte de voto lá, não importa realmente, porque a gente nunca vai ter como saber se o resultado é isso mesmo ou não, e no fim das contas não importa, porque a comunidade internacional simplesmente não reconheceu as eleições. Por quê? Primeiro, a oposição venezuelana boicotou as eleições. Teve alguma oposição sim, mas de maneira geral as eleições foram boicotadas, a gente já conversa sobre essa decisão. E a comunidade internacional, vendo todas as acusações de fraude que aconteceram nas eleições, falou, isso aí é palhaçada. Entre essas acusações você tinha assim, compra de votos, isso foi inclusive noticiado pelo próprio governo Maduro, a gente vai pagar $8 pra quem aparecer pra votar. Tinha relatórios de, você tem que aparecer lá com seu cartãozinho e tal, se identificar, e daí você vota, senão você pode ter seus benefícios cortados. Mas também teve uma situação em que tinha relatos de voto assistido. Então, um miliciano do governo vai lá na urna te ajudar a votar para evitar que você se confunda e erre. Então, e também teve relatórios de milicianos indo nas favelas, indo nas comunidades pobres e meio que assim, argumentando efusivamente com as pessoas para votar pelo Maduro. Então, esse tipo de coisa aconteceu. Então, os únicos países que reconheceram as eleições são Rússia, China, né, os grandes países, e outros países assim de gigantesca relevância geopolítica, tipo Síria, Bolívia, Equador, Costa Rica e, é claro, Cuba, né? Então, fora isso, ninguém reconheceu e agora você pode ter sanções econômicas em cima do governo Maduro, vamos falar disso também. Mas tecnicamente não valeu nada perante a comunidade internacional e internamente também o Maduro está enfrentando vários problemas. Mas primeiro vamos discutir essa decisão da oposição de boicotar a eleição. Porque assim, eu não tenho como dizer se está certo ou se está errado, porque eu não tenho a vivência de estar lá, mas eu entendo a decisão. Eu conversei já com um opositor político que participava, era líder, inclusive, político lá. Mas deve ser ainda, não sei, não mantive esse contato com ele, mas quando ele veio palestrar na Semana das Vítimas do Comunismo em Florianópolis, a gente conversou bastante, ele tá me explicando, olha, cara, é o seguinte, meu irmão tá preso e ele é torturado. Tipo, por quê? Porque ele é meu irmão. Simplesmente, eu sou um opositor do governo, meu irmão foi preso e ele está sendo torturado. Tem pessoas que eu conheço que foram presas e torturadas sem basicamente nenhuma acusação e por crime de ser de oposição ou ser associado meio minimamente ou genericamente com essas pessoas. E quando você ouve esses casos e você vê também o que aconteceu na Venezuela, quando teve aqueles gigantescos protestos contra o Maduro, o que aconteceu? Foram gigantescos protestos, gente morreu, teve violência pra caralho, muita gente apanhou, foi pesadão pra caramba e deu em nada. E daí você olha e fala, bom, ok, então se você tentasse organizar uma oposição de verdade, vamos competir nas eleições. O que o Maduro ia fazer? Ele ia mandar prender todo mundo da oposição, ia mandar matar a família, entendeu? Então não é só você, tipo, então, sabe o teu primo, sabe aquela pessoa que o teu amigo, não sei o que, tipo, ele pode dar uma morrida só porque você é um candidato à oposição. Isso pode acontecer e francamente já estava acontecendo. Aí você olha e fala isso, é isso que o Maduro ia fazer, repressão violenta pra caramba. E se ele perdesse? É só fuzilar a galera até ele ganhar, cara. Você olha e fala, é óbvio que ele faria isso. E meio que já tem um histórico, porque quando a oposição ganhou as eleições parlamentares, né, pro legislativo, a Suprema Corte da Venezuela, que é inteiramente do Maduro, por lá ele mudou todo mundo, falou, essas eleições não valem nada, isso aqui não prova nada, vocês não ganharam nada, a Assembleia não é de vocês, a gente vai passar poder pra esses caras. Mas a gente ganhou. A Suprema Corte decidiu que não, dane-se. E se vocês fizerem, a gente vai prender e matar todo mundo. Simples. Então, quando você percebe isso, já é meio tipo, não tem muito sentido, e quanto mais você tentar e mais forte for a ameaça de você vencer, mais o cara vai simplesmente prender, torturar e matar a gente. Então chega um ponto que você fala, e se a gente só boicotar e o cara perder a legitimidade internacionalmente e começar a tomar sanções? Eu não tô dizendo que essa decisão é melhor, mas que assim, eu como produtor de conteúdo na internet, e eu não sendo só especificamente contra um governo, mas contra o Estado como um todo, eu entendo essa preocupação de você ter pessoas, não só você, mas todas as pessoas associadas a você, serem mortas. Eu entendo essa preocupação. Tipo, por exemplo, algumas pessoas falam que... algumas pessoas perguntam assim, por que eu não mostro a minha esposa no canal? Mano, porque eu tenho medo que as pessoas vão atrás dela ou da família dela porque ela é minha esposa. Eu tenho esse medo. E isso é Brasil. Imagina se você tá na Venezuela. Então, assim...
Eu não tô dizendo que essa decisão de boicotar tá certa ou tá errada, mas que quando você pensa por esse sentido, tipo... E aí você pode dizer, Rafael, mas fuja. Sim, se eu tivesse na Venezuela, eu teria fugido muito tempo atrás, e com todas as pessoas que eu posso levar junto e que eu amo e que eu ligo, mas não seriam todas. E ainda assim você tem que se preocupar, mas meu primo ficou lá, minha tia ficou lá, ou alguém, ou sei lá, minha sogra ficou lá, alguém, e eles podem ir atrás dela. E daí você começa a pensar, talvez seja melhor só esperar o cara morrer sozinho, né? O regime do Maduro morrer sozinho, não é? É uma escolha difícil pra caramba. Eu só tô tentando fazer esse argumento pra você entender o outro lado. Agora sim, falando, né, que essa é a grande pergunta. Quando que o regime Maduro vai cair? Na moral, quando que isso acaba, cara? É a pergunta que... eu já achei que teria caído essa altura por causa de falências da estatal de petróleo. Eles ainda estão sobrevivendo, mas tem grandes forças operando contra eles que podem levar à falência. Deixa eu listar algumas. Mas tá difícil realmente dar a data. E cada vez mais eu me sinto puxado a posição mais pessimista de que talvez o regime venezuelano dure tanto quanto o cubano. O que é realmente um desastre. Mas enfim, primeira coisa que pode ser uma grande pressão, e isso tem amplas notícias: deserção de policiais e de militares acontecendo cada vez mais. Os números subiram muito antes da eleição, e agora depois que tem a vitória, cara, vai ter uma imigração gigantesca. Se vocês acham que essa galera de refugiados da Venezuela estava forte, agora vai ficar mais forte ainda, porque Maduro ganhou e vai continuar matando todo mundo, então fazer o quê? E agora os militares e policiais estão indo embora. Então assim... Por que o regime Maduro ainda se mantém? Porque ele mata a oposição. É simples, cara. É prisão e tortura e tudo mais. Então, quanto menos forças militares o cara tiver, maior a chance dele simplesmente cair por falta de gente pra meter bala nos opositores. É uma possibilidade. E maior a chance da polícia e do exército se rebelarem. Você tem vários relatos dos caras que falavam, não, mas então, no Natal passado, quando eu recebi o meu bônus, eu comprei imóveis pra minha casa e fazer o quê, né? Eu defendo o governo Maduro, mas eu tenho comida na mesa. E daí com o bônus do Natal, com o bônus agora que eu recebi agora, eu comprei, 3 ovos e uma caixa de leite. Então, isso vai esgotando os caras e eventualmente eles vão falar... E se a gente só meter bala no Maduro, sabe? Isso já aconteceu em várias ditaduras, Romênia é um exemplo desses. Então, assim... é uma possibilidade. A outra possibilidade é que agora vai vir sanções econômicas pra cima da Venezuela. Elas já existem felizmente proibições de você comprar a dívida venezuelana. Os Estados Unidos acabou proibindo isso e tudo mais. Mas essas sanções é meio... é uma coisa... porque sim, você vai fazer a população sofrer. O que pode levar a população a virar contra o cara ou pode só fazer com que a população odeie os países que estão sancionando, sabe? Você pode tentar fazer isso, você pode acabar unindo a sua oposição, você pode acabar unindo a população ou ajudando aquele discurso de que a Venezuela só tá dando errado porque tem sanções, mas se não tivesse estaria tudo rico, e é uma perseguição do governo americano. Então assim, o que é claramente errado, mas ajuda esse discurso, sabe? É o que a galera fala de Cuba. Não, Cuba não dá errado porque é comunismo, Cuba dá errado porque os Estados Unidos sancionam Cuba. Tá errado, mas você consegue juntar e jogar esse besterol pra frente e ser ouvido por quem não entende essas coisas, honestamente. Você consegue fazer esses argumentos toscos e enrolar alguma galera, especialmente internamente, quando eles não têm acesso à informação. Ok, agora isso pode ter um efeito se isso atacar especialmente a indústria petroleira venezuelana. E tem um espaço aí, que é o seguinte, a indústria petroleira venezuelana, a PDVSA, a estatal de petróleo deles, deve grana pra caralho pra uma puta galera, é muita grana que os caras devem. E uma coisa que começou a acontecer agora é simplesmente execução de dívida. E essa é uma coisa interessante, uma decisão recente, foi dia 25 de abril agora, que foi uma decisão a favor de uma empresa chamada ConocoPhillips, que perfurava e explorava petróleo na Venezuela, e foi nacionalizada, né, foi confiscada, ou em português, claro, roubada pelo governo venezuelano, foi confiscada em 2007, e eles falaram, olha, é o seguinte, isso é ilegítimo, a gente exige restituição. E eles conseguiram agora, 25 de abril, uma decisão dizendo... vocês foram roubados, vocês podem exigir restituição, e como o governo venezuelano e a PDVSA, né, a estatal de petróleo venezuelana, não está cooperando, vocês podem só ir lá e pegar. Tipo, isso é uma decisão jurídica normal, pode ser que pareça estranho, mas se os caras não vão pagar, você vai lá e pega, acabou. Aí você fala, mas é na Venezuela. Bom, mas a PDVSA tem vários outros empreendimentos, tem portos, refinarias, um monte de coisa, em vários outros países, especialmente no Caribe, nas ilhas de Curaçao, Bonaire, São Eustásios, etc. E isso é 1/4 das exportações de petróleo da Venezuela no último ano. Então isso dá o direito da ConocoPhillips ir lá e falar, então o que acontece? O governo americano notifica o governo dessas ilhas e fala, é o seguinte, cara, essa empresa
era desses caras, o governo venezuelano roubou e agora é pra devolver. E se você não devolver, eu só tenho a maior maré do mundo, cara. Então é assim, né? Vamos fazer isso aqui? É uma decisão judicial. É decisão judicial, mas é que tem força. Cara, justiça não costuma pedir por favor nem falar obrigado, cara. Você vai cumprir, acabou. E inclusive eu como libertário defendo isso aqui porque é restituição de propriedade privada. Mas enfim, o fato é, isso tá acontecendo. E daí você perguntar, mas qual que é o valor total devido? Pode chegar em 33 bilhões de dólares. Então você pode acabar com essas decisões judiciais. Você pode acabar com uma situação onde todos os bens da PDVSA fora do território venezuelano são confiscados. Que tá certo? Isso estouraria economicamente a PDVSA e finalmente ia quebrar esse troço. A outra coisa que eles podem fazer é simplesmente falar, olha, digamos, a gente confiscou tudo e não fechou a dívida. Bom, então qualquer petroleiro que sair da Venezuela, a gente fala, bom, então isso aqui é propriedade da PDVSA, o barco e o petróleo dentro, então a gente vai confiscar. Vocês devem pra gente, paga. Meu. Não gostei. Chora. Então isso pode acontecer. Isso é um desenvolvimento que seria um pouco complexo geopoliticamente, mas talvez é uma manobra que possa acontecer. Agora, qual que seria a resistência maior? É quem tá comprando. É a China. É a China que está sustentando essa festa. Inclusive por isso que a China e a Rússia reconheceram as eleições, porque a Rússia vai jogar junto com a China e a China está comprando petróleo dos caras, e também tem grandes dívidas dentro da Venezuela, então eles vão falar, não, deixa que estão mandando petróleo pra gente, e se quebrar a gente executa a nossa dívida, pega toda a estrutura de petróleo venezuelana pra nós e dane-se os Estados Unidos. Eles podem tentar fazer isso. Então assim, o loophole, o jeito de você tentar evitar, né, esse tipo de confisco é você simplesmente falar, olha, então agora é um navio chinês que vai entrar lá, comprar o petróleo venezuelano, pagar, e aí o petróleo já é legalmente chinês, então você não pode confiscar, porque você estaria confiscando propriedade da China. E vai lá, maluco. Aborda um barco da China e confisca pros Estados Unidos. Quase vai dar nada, né? Isso pode dar um probleminha. Aí, então assim... infelizmente, essa é a grande barreira. O governo chinês continua defendendo essa palhaçada, continua sustentando e financiando o regime, porque, como eu falei, eles têm vantagem nisso, eles estão ganhando petróleo barato agora, porque, como exclusivo comprador, basicamente, né, eles conseguem fazer isso, falar, ó, passa pra cá e a gente paga mais barato, beleza, estamos achando legal, e... se o país quebrar, eles conseguem se apropriar de tudo, eles podem pelo menos tentar alegar isso, ou disputar e tudo mais. Então, para eles é conveniente que o regime Maduro continue, mesmo ele sendo socialista ou não, ou deixando de ser, inclusive. Você pode falar, é uma filha da putagem. É isso aí mesmo, não tem outra discussão em cima. Então, é difícil dizer o que vai acontecer agora. E só para encerrar, pegando um ponto que eu deixei meio no ar lá no começo, que é o da imigração, né, dos refugiados venezuelanos. Agora a onda vai intensificar, agora a galera vai realmente vazar, porque tipo, Maduro ganhou, as eleições não são legítimas, nenhuma próxima eleição vai ser legítima, ou talvez ele nem deixe mais eleições acontecerem. Então meio que ferrou, isso aí só vai ficar pior. Então não tem mais sentido para qualquer opositor, ou mesmo até um apoiador do regime ficar lá. E é isso que vai ficar coisa grave. Eles vão tentar sair pra algum lugar. Pode ser pra Roraima aqui, pode ser pro Brasil, eles estão indo muito fortemente pro Chile, Colômbia. Ou eles podem tentar ir pra outros países, mas o fato é que a galera vai começar a fugir. Vai ser uma diáspora estilo Síria, estilo Cuba, e vai ser complicado. Esse é o que é a grande pressão agora. O que eu acho que seria mais trágico seria se o governo venezuelano tentasse conter essa galera. Mas eles podem tentar só conter, tipo, você suborna os que vão te ajudar a manter o regime, né? Galera militar, exército, etc., que vão operar petroleiro, e opositores você fala, não, tá bom, vaza, vai embora, não precisa de você mesmo. Economiza bala pra fuzilar o cara. Pode ser que eles deixem. Então, esse é outro desenvolvimento preocupante. E seja você a favor, seja você contra essa imigração, não é uma posição que para esse aspecto importa muito. Essa galera vai começar a vazar mesmo, e eu acho que essa vai ser uma das grandes pressões em cima do governo venezuelano agora. Tipo, todo mundo que produz alguma coisa vai começar a vazar, você vai ficar realmente com a galera mais pobre, mais destituída, que não tem mais o que fazer. E aí a gente vê o que acontece. Eu tava mais otimista que esse regime ia cair mais cedo, mas como eu falei ao longo do vídeo, tá difícil. Mas eu acho que sobe a probabilidade desse regime durar décadas, ou alguma coisa assim, e eu honestamente não sei no que isso vai dar. Eu ainda continuo acreditando que a maior probabilidade é que ele vai cair economicamente, mas quer dizer, a Coreia do Norte aguentou muito tempo, que tá aguentando, Cuba tá lá, então é difícil. Enfim, fiquem informados sobre esse assunto, saiba o que tá acontecendo, eu tento atualizar vocês nesse tipo de coisa, porque
É importante lembrar que isso é a consequência de socialismo, é isso que acontece mesmo. A tragédia humanitária já está em curso e só vai piorar, e é importante saber isso para poder argumentar, para poder informar as outras pessoas, porque sim, tem gente que não sabe disso, ou tem gente que acha que não tem crise humanitária, enfim. E é uma daquelas coisas que, assim, dado que isso está acontecendo e eu e você, a gente não pode fazer nada sobre isso, a melhor coisa que eu acho que a gente pode fazer é informar e lembrar isso. É o que meio que resta, infelizmente. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.